tudo bem? Vamos conversar um pouco sobre RCP ou ressuscitação cardiopulmonar. Aqui eu trago para vocês a capa dos destaques das diretrizes da Academia Americana de Cardiologia. Esse é um protocolo utilizado pelos profissionais da saúde aqui no Brasil para atendimento em ressuscitação cardiopulmonar, entre outros. Então, ele é revisado a cada 5 anos, foi a última atualização no final de 2020. Então, tem algumas coisas que vocês podem ver agora diferentes do que vocês viram anteriormente em alguma capacitação que a gente tenha feito juntos, tá bom? Existe um passo a passo bem importante quando a gente considera fazer um atendimento para uma vítima, tá? Um deles, né, e o primeiro deles é a avaliação da cena. O que seria isso? Envolve toda a segurança para que a gente chegue até a vítima e inicie o atendimento. Então, por exemplo, se vocês estão numa estrada e identificam um acidente onde vocês vão estacionar o carro e chegar para fazer esse atendimento, vocês precisam ver tudo que está acontecendo ao entorno. O que é isso? Se de repente aquele carro não bateu num poste e não tem um fio caído no chão, que pode ser que tenha um acidente por choque elétrico. Se não tem gasolina que saiu do carro e pode ser que tenha uma explosão devido ao acidente. Se o local já está demarcado com alguns cones para evitar que carros que venham na estrada também não sofram um acidente, inclusive com você que parou para fazer esse atendimento, né? Riscos de atropelamento, agressão, porque às vezes a gente vai ajudar e a pessoa, a vítima, ela tá alcoolizada, tá drogada e de repente eu posso também ser uma vítima. Então, em primeiro lugar, a gente sempre pensa na segurança, na nossa segurança. E uma forma de a gente avaliar a nossa segurança é avaliando o local da cena. Avaliei o local da cena, consigo chegar até essa vítima com segurança, aí a gente vai proceder para o atendimento, tá? Qual que é a avaliação da vítima ou a avaliação primária que a gente usa, né? Existe uma sigla que é o XABC. O que significa isso? O X, que vem em primeiro lugar, ele é para hemorragias, ou seja, observar se existe hemorragia, sangramento em abundância naquela vítima. A de airway, que são as vias aéreas. B de breath, que vem de ventilação. E C de circulation, de circulação. Então, como que a gente pode proceder? Se eu tenho uma vítima consciente, né, eu sigo a sigla XABC, ou seja, ela está consciente, então ela está respirando, o coração dela está batendo. A primeira coisa que eu vou avaliar é se tem um sangramento abundante para estancar esse sangramento, tá? Depois eu sigo com o atendimento, mas em primeiro lugar a hemorragia. Se eu tenho uma vítima inconsciente, mas que ela está respirando, eu também sigo a sigla XABC. Vou no sangramento primeiro, abundante, depois eu vou para respiração, para ventilação e para circulação. Agora, se eu tenho uma vítima que ela está inconsciente e sem respirar, ou eu não consigo identificar se ela está respirando e se o coração dela está batendo, muda a minha prioridade. Então, eu inicio com a circulação, vias aéreas e ventilação. E, posteriormente, eu faço estancamento de sangramento. O que significa o X? A hemorragia, né? É estancar esse sangramento. E eu posso estancar de diversas formas, também vai depender muito de quais são os materiais ou de como eu consigo improvisar no momento do atendimento, né? Eu posso utilizar uma gaze ou um pano limpo, se eu tiver. Eu posso usar, às vezes, até alguma coisa do local da cena, uma toalha, uma camiseta, um casaco meu ou da própria vítima. Se eu tenho um torniquete ou eu consigo fazer um torniquete, eu também posso utilizar. Quais são as indicações do torniquete? O torniquete é indicado principalmente para amputação, né, de membros, amputação de braços ou de pernas, onde não tem um sangramento controlado, porque quando a gente tem uma amputação, a gente abre, ali nós temos veias e artérias que estão expostas e saindo um sangramento abundante,
né? Ou seja, se em alguns poucos minutos eu não conter aquele sangramento, aquela vítima vai parar de respirar, o coração dela vai parar de bater, se já não aconteceu isso, e ela vem a óbito, não adianta eu continuar com o atendimento, né? O torniquete, quando eu coloco, como vocês estão vendo na foto, esse é um torniquete profissional, né? Depois na nossa aula prática eu vou levar para vocês darem uma olhada. Mas eu também posso fazer isso de forma amarrando um cinto, por exemplo, no braço ou na perna, sempre nas regiões, se for no braço, perto da região axilar, se for na perna, perto da região inguinal. Então, o cinto é mais fácil de a gente ter num momento que a gente precisa fazer esse atendimento na rua, por exemplo, né? E eu vou apertar essa região que eu tive a amputação, mais ou menos de 5 a 6 centímetros da lesão, e eu vou deixar ali, né, apertado, eu não vou afrouxar nem ficar mexendo antes de 120 minutos. Então, até que isso aconteça, os profissionais da área médica, da área da enfermagem, já vão ter chego e já vão ter continuado esse atendimento, tá? Então, se for uma lesão aberta, eu sempre, assim, claro, não é prioridade nesse momento, mas se eu puder, eu vou priorizar uma gaze ou um pano limpo, mais limpo que eu tiver, para evitar uma infecção. Tá? Então, o X, ele refere à questão da hemorragia, estancar esse sangramento abundante. Então, a hemorragia é sangramento abundante, não é um sangramento de vaso, como uma escoriação ou um corte, onde tem pouco sangramento, tá? É um sangramento maior. O AREA de vias aéreas é o quê? É manter as vias aéreas desobstruídas. E de que forma eu vou fazer isso? Né? Dependendo de como a vítima estiver posicionada, ela pode estar obstruindo a via aérea. Então, é só uma questão de movimentação. Se eu elevar o rosto da vítima, o queixo para cima, por exemplo, e abrir a boca, eu vou facilitar essa passagem de ar, que dependendo da posição que ela estava anteriormente, né, eu posso dificultar essa passagem de ar. Então, é promover essa ventilação. Daqui a pouco, essa vítima tá com alguma coisa na boca visível, né? Tá trancando ali a boca dela. Eu posso retirar esse objeto que está fazendo essa obstrução e eu já consigo promover uma ventilação só com a retirada desse objeto, né? Então, essa desobstrução de via aérea. Daqui a pouco a minha vítima está com sangramento na boca, e se eu lateralizar a boca dela, ou fazer até um movimento para sair esse sangramento que está ocasionando essa obstrução, eu também já vou promover a ventilação, tá? Essa via aérea, não a ventilação, a via aérea desobstruída, que é o que significa o A de airway. Quando a gente fala de respiração, a gente fala de promover uma ventilação, né? Daí é diferente de promover a desobstrução das vias aéreas. Aqui eu quero promover a ventilação, né? Para promover a ventilação, a indicação é que a gente tenha algum dispositivo para isso, seja ele um ambu, que é esse dispositivo que vocês estão vendo na foto, que tem que a gente aperta, né, para ventilar. Ou é por uma máscara com reservatório, ou uma máscara pocket, que é essa que está em cima da capinha laranja, ou até algumas máscaras que a gente compra na farmácia, que são mais simples, que máscaras de bolso, que a gente chama, também a gente já consegue promover a respiração daí. Claro, né, ela vai na boca do indivíduo e eu preciso promover a respiração respirando para dentro, assoprando o ar para dentro da boca da vítima, né? As pessoas leigas ou que não têm acesso a esses dispositivos para promover a respiração e também que não têm segurança para promover essa respiração, não existe essa indicação, tá? Mas eu trago aqui para vocês entenderem como que é esse passo a passo e se tiverem a oportunidade, o conhecimento e se especializarem um pouco mais nisso, vocês podem fazer também. A circulação, né, ela é um conjunto de 2 fatores. É a gente promover, né, fazer com que não saia mais sangue para fora do corpo, e aí eu vou perder sangue, vou perder circulação, porque é o sangue que nos auxilia na circulação interna, né?
Como que eu evito que esse sangue saia para fora do corpo, né? Se eu tenho, por exemplo, algum objeto cravado, eu não vou retirar esse objeto. Pode ser que esse objeto ele esteja fazendo estancamento de alguma artéria, de alguma veia, e se eu tirar, esse sangue vai sair para fora e vai diminuir internamente. Então a vítima vai perder volume de sangue e vai dificultar a circulação dentro dela, ou seja, os órgãos também vão sofrer com essa falta de fluxo sanguíneo. Então, a gente nunca retira objetos encravados, não coloca vísceras no lugar. O que, que é isso? Né? Presenciei ali uma vítima que tem um corte no abdômen e tem vísceras para fora, um pouco de intestino. A gente não recoloca no lugar, né? A gente simplesmente estanca o sangramento. Tá? E a circulação aqui, ela também entra a compressão torácica, que é ou massagem cardíaca, que os leigos às vezes utilizam mais esse termo, mas é a compressão torácica para aumentar o fluxo sanguíneo para o coração e fazer com que ele bata, né, ou bata de forma adequadamente. Aqui eu trago para vocês os elos de sobrevivência, né? Os 6 elos da parte de cima, eles são utilizados intra-hospitalar. Para a gente interessa os elos de baixo, né, que são os extra-hospitalares. E aí, o que significa ali? Né? Presenciei uma RCP, uma parada cardiorrespiratória. Eu aciono por ajuda, né? Eu inicio as compressões torácicas. Se eu tenho a oportunidade de usar um desfibrilador, eu uso esse desfibrilador. Aguardo a emergência chegar, ali a ressuscitação avançada chega, representado pelo aquele carrinho de emergência, leva para os cuidados hospitalares, e ainda depois dos cuidados hospitalares, essa vítima ela vai ter uma recuperação em casa e vai ser observada, né, pelo médico particular dela, tá? Então, esse é o elo de sobrevivência. Para a gente, enquanto socorrista, ele vai até a chegada da ambulância, da ressuscitação avançada. A partir dali, eles assumem e dão sequência nesse atendimento, tá? Então, por exemplo, quando a causa da parada cardiorrespiratória ela for cardíaca, é mais importante que o atendente, ou seja, nós, busque ajuda, porque consideramos que 85 a 90% das vezes o ritmo que apresenta nos primeiros momentos de parada cardiorrespiratórias são uma fibrilação ventricular, e num ritmo desses faz-se necessário precocemente um desfibrilador. Só que a gente não tem como saber, né, se essa vítima está tendo uma fibrilação ventricular. Mas quando a gente coloca o desfibrilador às pás no tórax da vítima, ele vai reconhecer esse ritmo cardíaco e vai acionar o choque da vítima e a gente continua o atendimento depois. Mas se 85 a 90% das vezes o ritmo requer isso, olha quão importante é o uso do desfibrilador e a gente iniciar esse atendimento rapidamente. Normalmente, quando a parada cardiorrespiratória acontece em um adulto, ela é de causa cardíaca, tá? Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo que mostra como que é o ritmo de um coração que está fibrilado e que precisa de um choque para fazer com que ele volte a bater num ritmo normal. El corazón tiembla, incapaz de organizarse y de bombear sangre. Los médicos llaman a esta tormenta eléctrica fibrilación ventricular y también ritmo de la muerte. Vocês viram como o coração ele bate rápido e ele não tem um ritmo como um tum, tá, que é uma frequência de um coração, um ritmo normal. Então, aí que o choque ele faz com que esse coração pare de bater naquele ritmo e nós, com a nossa massagem cardíaca, com a nossa compressão torácica, com a massagem cardíaca, a gente faça esse coração voltar para o ritmo adequado.
Aqui, eu trago para vocês o elo de sobrevivência em pediatria, tá? Então, a mesma coisa, os elos de cima, eles são intra-hospitalar e os elos de baixo são extra-hospitalar. Então, ali a gente começa com o quê? Deixa eu tirar minha fotinha daqui, que fica melhor. Peraí. Isso. Aqui com as crianças, a gente tem a prevenção em primeiro lugar. O que é a prevenção? Como a maioria das paradas cardiorrespiratórias em crianças acontecem por questões respiratórias, né, a gente pode prevenir essa parada cardiorrespiratória, diferente dos adultos, que acontecem por questões cardíacas, porque já tem alguma doença, tomam medicamentos, tem a questão da idade, enfim. Nas crianças é diferente. Então, claro que tem aquelas crianças que também têm as doenças cardíacas, mas a maioria apresenta parada cardiorrespiratória por questões respiratórias. O que é isso? É aquela criança que se engasga, por exemplo, né, com alimento ou com um objeto, e por acontecer esse engasgo, ela tem uma parada cardiorrespiratória. Então, a gente, em primeiro lugar, vem a prevenção, que é a prevenção do engasgo para que não tenha uma parada respiratória e cardíaca depois, tá? Mas acontecendo isso, a gente também, né, usa ali como segunda opção acionar o serviço de emergência avançado e iniciamos a compressão torácica, tá? Iniciamos a compressão torácica, a emergência chega, assume, leva para o hospital e depois ele tem um acompanhamento em casa também. Aqui, como o desfibrilador, ele é usado para algumas questões de alguns problemas cardíacos, como a fibrilação ventricular que eu mostrei para vocês antes, aqui ele não entra no extra-hospitalar, tá? Mas na instituição, aqui no Colégio Farroupilha, nós temos o desfibrilador com pás pediátricas. Então, a gente pode utilizar ele, aliás, a gente deve utilizar ele. Porque se não for uma condição que necessita do choque, o desfibrilador vai analisar esse ritmo para nós e aí a gente não vai acionar o choque. Mas é mais um dispositivo que a gente tem a favor e que traz uma taxa de sucesso no nosso atendimento para essa vítima, tá? Então, aqui, quando a causa da parada cardiopulmonar for respiratória, ou seja, a maioria das crianças é nesse sentido, é mais importante que o atendente, nós, iniciamos a reanimação cardiopulmonar rápido, considerando que 85 a 90% das vezes o ritmo apresenta, então, uma parada cardiorrespiratória por problemas respiratórios, que é uma sistolia, né, que é a parada do coração, né, ou uma ASP, que é um outro tipo de ritmo cardíaco também. E aí, nesse caso, a vítima ela precisa de oxigênio, né, para corrigir essa hipóxia e que vai evitar a parada cardiorrespiratória. Às vezes, só a gente promovendo uma oxigenação, a gente já evita uma parada cardíaca. Eu acho que muitos de vocês já devem ter participado, né, das minhas capacitações, e essa é uma situação que já aconteceu aqui conosco. A gente teve um estudante que teve uma parada respiratória e a gente iniciou o atendimento promovendo a respiração a tempo de não causar uma parada cardíaca, né? Então, poderia ter evoluído se o atendimento não fosse rápido, se a gente não conseguisse reverter essa parada respiratória, mas a gente conseguiu e evitou uma parada cardiorrespiratória. Bom, vamos para as funcionalidades, né? Existem algumas regrinhas para a gente fazer a RCP, tanto em adulto, quanto em criança e quanto em bebê, né? Tudo isso a gente vai ver depois na prática, porque RCP a gente precisa praticar. Mas é importante que a gente saiba como que deve seguir, né, com cada um dessas vítimas, desses pacientes, tá? Se nós falarmos de RCP em adultos, o que é importante?
Se utilizarmos a relação compressão-ventilação, vai ser 30 compressões para 20 ventilações. Ou seja, eu vou massagear 30 vezes o tórax da vítima e ventilar 2 vezes, tá? Isso eu vou seguir um ciclo. Vou fazer, por exemplo, no mínimo 5 vezes antes de trocar com o colega, tá? Ou 2 minutos antes de trocar com o colega, ou vou fazer vou continuar repetindo essa ação até o suporte avançado chegar. O local de compressão torácica é no centro do tórax, no centro do tórax, como com as 2 mãos entrelaçadas, assim como mostra a imagem, eu posso deixar também os dedos esticados, tá? Profundidade de 5 a 6 centímetros. Isso só para vocês entenderem que não é um carinho, não é um só encostar, eu preciso realmente fazer uma força no tórax dessa vítima, até porque a região do tórax tem um osso, né? Então a gente tem que pressionar aquele osso ali que é o externo para que ele chegue até o coração, então precisa de uma profundidade, precisa de uma força. Eu preciso observar o retorno do tórax. No momento que eu faço a compressão para baixo, eu preciso esperar que retorne esse tórax para comprimir novamente, tá? O mínimo de interrupções possível, né? Então eu vou interromper só se eu não aguentar mais, interromper no momento de troca com um colega meu, mas o mínimo de interrupções possível. Não ficar mais de 10 segundos sem realizar a compressão, né? E revezar com alguém sempre a cada 2 minutos. Ah, Renata, mas eu tenho fôlego, eu consigo, eu prefiro eu fazer do que deixar o meu colega fazer, que acho que ele não vai aguentar. É importante que tenha esse revezamento, tá? Porque por mais que tenha, né, tudo isso, eu me sentir seguro, eu achar que posso, é muito cansativo. Quem já fez, sabe? Então, se eu não tiver esse revezamento, eu vou perder a eficácia das minhas compressões, né? Então, eu preciso fazer esse revezamento a cada 2 minutos, ou se eu for fazer uma ventilação, respiração, eu faço 5 vezes esse ciclo e troco com o meu colega, tá? E se forem crianças? Deixa eu trocar aqui. Bom, se forem crianças, se eu estiver sozinho, eu vou fazer 2 minutos de compressão e ventilação antes de acionar ajuda, tá? Porque lembrem que tem a questão da respiração, a parada cardiorrespiratória, ela é muito mais respiratória em crianças do que cardíaca. Então, em crianças, né, se eu não vi, cheguei e presenciei já a cena, eu faço 2 minutos e chamo ajuda, tá? Se eu estiver sozinho. Se eu estiver com 2 pessoas, eu inicio enquanto a outra chama ajuda. A relação compressão-ventilação, se eu tiver em 2 socorristas, ela vai de 15 compressões para 2 ventilações. E se for só com o socorrista, eu mantenho a mesma coisa do adulto, 30 compressões para 2 ventilações, tá? Onde? No centro do tórax, mesmo local. Como? Com uma das mãos, né? Dependendo do tamanho da criança. Se for uma criança grande, uma criança com um pouco de sobrepeso, às vezes as crianças têm quase que o tamanho de um adulto, né? Aí eu posso utilizar as 2 mãos, tá? Mas caso contrário, eu vou utilizar uma mão. Profundidade, 5 centímetros, ou seja, também vai ter uma profundidade assim como na do adulto, porque a criança também tem o externo ali no centro do tórax, e eu preciso baixar esse externo para acionar, chegar até o coração. Observar o retorno do tórax, o mínimo de interrupções possíveis, não ficar mais de 10 segundos sem fazer a compressão, e sempre revezar com alguém também, ou se cansado, ou a cada 2 minutos, tá? As pessoas têm uma resistência diferente, daqui a pouco eu, né, iniciei e não consigo fazer mais, eu passo para outra pessoa continuar por mim, tá? Vou mostrar um videozinho para vocês aqui, só para vocês entenderem como que é essa questão de fazer com uma mão.
Verifique se a vítima responde, chamando em voz alta e tocando em seus ombros com firmeza. Se a vítima não responder e houver alguém próximo, solicite que esta pessoa chame ajuda imediatamente. Verifique se a vítima apresenta pulso carotídeo e se tem movimentos ventilatórios. Esta verificação não deve ultrapassar 10 segundos. Caso a vítima não apresente sinais, inicie a RCP, preferencialmente com compressões executadas com uma das mãos no centro do tórax da criança, a uma profundidade de 5 centímetros. Se não houver como realizar ventilações, faça uma frequência de compressões de 100 a 120 por minuto. Se estiver sozinho e tiver a possibilidade de realizar ventilações, faça 2 ventilações a cada 30 compressões. Para RCP com 2 socorristas em crianças, faça uma frequência de 15 compressões para 2 ventilações. Tava tentando dar o pause, ele não consegui. Mas vocês observaram que na primeira ventilação que ele fez com uma máscara, pocket, que a gente chama, e a segunda demonstração foi com ambu. Só para mostrar para vocês que existem, né, os dispositivos diferentes, tá? Não que ele fosse necessário ficar realizando essa troca, né? Se eu tenho um dispositivo, eu faço com ele, se eu tenho outro, eu faço com o que eu tenho, tá? Outra coisa importante, a mão no centro do tórax e o braço, ele fica estendido, ou seja, ele fica reto, eu não flexiono ele enquanto eu tô fazendo a compressão torácica, tá? Aqui um lembrete, então, né? Sempre chame ajuda, sempre, né? Porém, se isso levar tempo e você estiver diante de uma parada cardiorrespiratória em crianças ou bebês, inicie primeiro a ressuscitação cardiopulmonar e faça por 2 minutos antes de acionar a ajuda, tá? E a RCP em bebês? A RCP em bebês, né, ela também tem uma relação compressão-respiração de 15 compressões para 2 ventilações, quando 2 socorristas, e 30 para 2 quando 1 socorrista. Então, vocês viram que entre adulto, bebês e crianças e bebês, o adulto eu mantenho 30 compressões para 2 ventilações. Criança e bebê é a mesma coisa quando 2 socorristas e quando 1 socorrista, tá? 1 socorrista. O local sempre vai ser o mesmo, centro do tórax. O que muda é a posição das mãos. Se eu vou fazer com 2 mãos para um adulto, uma mão para uma criança de porte pequeno, e para um bebê são 2 dedos. Tá? Então, 2 dedos juntos, que nem mostra a imagem ali, ou 2 dedos entrelaçados. Também depois acho que tem uma imagem para vocês, senão a gente vê na prática, tá? Profundidade 4 centímetros, claro, tô com um corpo numa proporção menor, né? A fragilidade do corpo, do tórax, de toda a parte ali onde tem o coração. Eu uso uma profundidade menor, são 4 centímetros. Sempre espero o retorno do tórax, comprimo e espero o retorno. O mínimo de interrupções possíveis aqui também. Não ficar mais de 10 segundos sem realizar a compressão e revezar com alguém. Isso não muda para nenhuma das situações, tá? E é o que vai... todos esses passo a passo que eu estou trazendo para vocês é o que vai nos garantir um sucesso na nossa RCP. Tá? Então, é importante a gente seguir essas regrinhas para ter um sucesso na RCP. Deixa eu mostrar um vídeo para vocês agora aqui de um bebê. Chame o bebê em voz alta e toque nos seus pés com firmeza. Se o bebê não emitir sons e não se movimentar, se houver alguém próximo, peça que esta pessoa chame ajuda imediatamente. Verifique se o bebê apresenta pulso braquial e se existem movimentos ventilatórios em seu tórax.
Esta avaliação não deve superar 10 segundos. Se não houver sinais, inicie a RCP imediatamente, com 2 dedos no centro do tórax do bebê, ligeiramente abaixo da linha intermamilar. Se estiver sozinho e não houver a possibilidade de executar ventilações, mantenha uma frequência de 100 a 120 compressões por minuto a uma profundidade de 4 centímetros. Se houver a possibilidade de ventilar, execute uma frequência de 30 compressões para 2 ventilações. Para 2 socorristas em atendimento a uma parada cardiorrespiratória em bebê, execute uma frequência de 15 compressões para 2 ventilações. Observe que o posicionamento para atendimento de um bebê em parada cardiorrespiratória com 2 socorristas é modificado. Deve-se executar as compressões utilizando os 2 polegares no mesmo ponto de compressão onde foi executado inicialmente. Os polegares podem estar posicionados de forma sobreposta. Vocês viram ali que eu falei, né, sobre os 2 dedos, então são os 2 dedos juntos ou os polegares ao redor do tórax do bebê. Então, vocês viram nos vídeos, mas eu não tinha falado sobre isso até agora, né? Falei para vocês como funcionava a questão de ventilação e compressão, que não é errado de se fazer desde que eu tenha treinamento para isso, me sinta seguro e tenham as condições de fazer com os dispositivos adequados, tá? Porém, se eu não me encaixo nesse perfil, não tenho esses dispositivos, não me sinto preparado para fazer a ventilação de forma segura, eu faço somente as compressões. Então, as compressões são de 100 a 120 por minuto, independente de que se for criança, bebê ou adulto, são as mesmas de 100 a 120 por minuto, e sempre vou realizar essa ressuscitação cardiopulmonar em uma superfície rígida, tá? Isso também é importante a gente não esquecer, porque daqui a pouco eu presencio uma parada cardiorrespiratória na cama, por exemplo, né? Então, eu tiro essa vítima da cama, coloco no chão, coloco em cima da mesa, se for um bebê, onde eu achar melhor para eu realizar esse atendimento, mas a superfície tem que ser rígida. Porque quando eu faço a compressão torácica, né, eu exerço uma força para baixo. Se eu fizer isso em cima de um colchão, a vítima também vai para baixo, eu não vou conseguir chegar à profundidade adequada que eu preciso para fazer essa compressão. Então, eu preciso de uma superfície rígida. Vou mostrar um vídeo para vocês como que é a orientação para a ressuscitação cardiopulmonar somente com as mãos. Se você ver Agora um vai. adolescente ou adulto sofrer um colapso súbito, é importante agir com rapidez. Ajudar a salvar uma vida é mais fácil do que você imagina. Basta aplicar a RCP somente com as mãos. O primeiro passo é ligar ou pedir a alguém que ligue para o número de emergência local. Posicione-se diretamente ao lado da vítima e coloque o calcanhar de uma mão no centro do peito da vítima e a outra mão em cima da primeira. Comprima o centro do peito forte e rápido até que chegue a ajuda. É importante comprimir pelo menos 100 vezes por minuto, o que equivale aproximadamente a esse ritmo. Esperamos que nunca precise fazer a RCP somente com as mãos, mas se você ver um adolescente ou adulto sofrer um colapso súbito, não tenha medo de tentar. Lembre-se de ligar para o número de emergência local e comprimir forte e rápido no centro do peito até a ajuda chegar. Sua atitude pode ajudar a salvar uma vida. Se você ver um adolescente ou adulto sofrer um colapso súbito, comece a RCP somente com as mãos. Vocês viram anteriormente, naqueles vídeos sobre a RCP em criança e bebê, que eles ensinam a verificar a frequência cardíaca, se tem o pulso ou se não tem o pulso, né? Para pessoas leigas, é difícil identificar essa frequência, esse pulso, né? Então, se eu tenho uma vítima inconsciente e que não está respirando, a respiração ela é mais fácil de identificar, porque a gente consegue sentir,
né, um arzinho no nariz, né, quando está respirando ou não, e a gente expondo o tórax e o abdômen dessa vítima. Quando a gente respira, a gente tem movimentação, e quando não respira, não tem, então é mais fácil identificar. Se eu identifiquei que está inconsciente e não está respirando, eu sigo com ressuscitação cardiopulmonar. Se eu tenho experiência, se eu, né, já trabalho com isso, eu posso verificar, então, a frequência, se existe pulso ou não, tá? E até quando que eu vou fazer essas manobras de reanimação, né? Até a chegada do serviço móvel de urgência, né? Então, assim que eles chegarem, a ambulância chegar e assumir a situação, né? E pedir pra gente parar, a gente vai parar. Não vou assim, tá chegando lá no portão o serviço de emergência, eu já tô parando. Não, né? Eu vou continuar até eles assumirem, eles tirarem a minha mão do tórax dessa vítima e assumirem as compressões torácicas no meu lugar, tá? Ou até a exaustão do socorrista. Daqui a pouco eu chamei ajuda, mas eu tô sozinha, não tenho ninguém para revezar comigo. A ambulância tá demorando, eu não consigo mais dar conta, eu estou exausto, né? E infelizmente eu vou ter que parar, porque é até a exaustão do socorrista. Uso do DEA, né? O uso do DEA aqui significa que eu vou parar no momento em que o DEA precisar analisar o ritmo cardíaco e no momento que ele for dar o choque, porque daí eu não posso estar realizando compressão torácica nesse momento. Não posso nem encostar nessa vítima. Então é um momento que eu vou parar, tá? Depois eu continuo, claro. Se uma situação for de risco para o socorrista, então eu estou realizando atendimento, mas surgiu alguma situação de risco, né, para mim, como socorrista, eu não vou colocar a minha vida em risco, então eu paro de fazer essa ressuscitação cardiopulmonar, tá? Ou, né, a vítima se mexeu, tossiu, respirou, né, aí a gente também vai parar, tá? Mas vai continuar monitorando, vai ficar do lado da vítima, porque ela pode ter uma parada cardiorrespiratória novamente, a gente não tira o desfibrilador, as PAs, até que o serviço móvel de urgência chegue e assuma, vai levar junto as PAs com ele. Então, a gente fica monitorando mesmo que isso aconteça, tá? A gente vai ver isso bastante na prática, mas é importante que quando nós chegarmos na prática, vocês lembrem dessas regras, né? De como me posicionar para um adulto, uma criança, um bebê, quantas vezes eu devo fazer, se for usar respiração, se não for usar respiração, né? Qual que é o elo, o que eu faço primeiro, chama ajuda, inicio o atendimento. Então, isso é importante vocês saberem. Então, leiam o material, façam um exercício de fixação que tem depois da aula, e na prática a gente vai enfatizar isso novamente, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho de desfibrilador, ou DEA. O DEA significa desfibrilador externo automático. Então, é um desfibrilador que a gente vai encontrar em lugares externos, que não dentro do hospital. No hospital, o desfibrilador é diferente, tá? Esse externo, ele foi feito para pessoas leigas utilizarem. Como é que é o uso do desfibrilador em adultos, né? Ali tem um desenho onde que a gente deve posicionar as PAs. As PAs, elas ficam em diagonal, nosso coração fica aqui no meio, né? Então, o choque vai passar de uma pá para o outro, para outra. O choquezinho vai vir aqui no meio delas, tá? Que é onde está o nosso coração. Posso colocar uma pá em cima da outra, por exemplo, que não vai adiantar, tá? Então, ela tem uma posição. Mas na própria pá do desfibrilador já tem esse desenho quando vocês forem colocar no tórax do paciente. O que a gente deve observar? Observar se a presença de implante de marca-passo. As pessoas que têm marca-passo, quando a gente expõe o tórax dela, a gente consegue visualizar. Fica uma protuberância assim no tórax, uma região um pouquinho elevada. Se no momento que eu expor o tórax da vítima, eu observar essa protuberância, não coloco em cima, eu coloco um pouco do lado, tá? Que não em cima desse marca-passo. Claro que o choque, ele pode desativar o marca-passo, isso pode acontecer, tá? Mas, de qualquer forma, eu não coloco a pá em cima dele.
para colocar as pás do desfibrilador, a gente sempre vai ter que expor o tórax da vítima, né? Não tem escolha, não tem como colocar por cima da roupa, tá? Se eu tiver um tórax com muito pelo, né, que na maioria das vezes são os casos dos homens, eu preciso depilar essa região com pelo. Eu não tenho como colar uma pá em cima de um pelo. Não vai colar, eu não vou conseguir realizar o choque adequadamente. Então, às vezes, né, a gente tem pressa, preciso colocar logo essa pá. Não. Enquanto eu estou preparando a pá e estou preparando o tórax dessa vítima, o meu colega está realizando a compressão torácica. Então, eu preciso fazer o passo a passo para fazer certo, porque senão não vai adiantar. Eu vou perder essa pá depois e não vou dar a chance de utilizar naquela vítima, tá? Então, eu preciso depilar. O nosso desfibrilador aqui no colégio, ele tem uma lâmina que a gente consegue tirar, né, os pelos. Acho que a maioria, acho que todos devem ter um kitzinho para isso. Se o tórax estiver muito molhado ou sujo, por exemplo, pós-partida de futebol, muito suado, né, também pega uma camiseta, alguma coisa para secar, porque senão as pás também não vão colar nesse tórax. E eu tenho que expor o tórax da vítima, então eu tenho que pensar em quê? Em proteger, né, trazer um pouco de privacidade para essa pessoa. Então, quando a gente for fazer um atendimento de RCP, se tiver muita gente em volta, normalmente tem, eu pedi para alguém só afastar essas pessoas de volta. Não quero ninguém ao meu redor, né? Eu, mais o meu colega socorrista que está me ajudando, e esse outro colega que vai afastar as pessoas ao redor e vai ficar no portão, em algum lugar visível, para quando a ambulância chegar, ela saber para onde ela tem que se dirigir, tá? Porque daqui a pouco eu tô expondo um tórax de uma vítima mulher, em que eu vou ter que, né, expor o seio, e ele tem colegas de trabalho, tem estudantes, colegas de aula, então eu vou me preocupar com essa privacidade. E aqui eu trouxe uma imagem para vocês de como que é um desfibrilador externo automático em crianças, como é que são as pás, né? A gente coloca uma na frente e uma atrás, tá? A gente tem essas pás pediátricas aqui no nosso desfibrilador e é só posicionar ali, a gente tira uma película, né? E tem um adesivo embaixo e a gente cola. Sobre o desfibrilador, só para concluir, é difícil trazer para vocês aqui a parte teórica dele. A gente precisa pegar o aparelho, ligar, né, e ver como é que funciona. Mas ele é totalmente explicativo. A gente liga e ele já vai nos dando passo a passo de como proceder. A gente vai fazer esse treinamento de como atender uma RCP com o uso do desfibrilador nas nossas aulas práticas, tá bom? Então, eu vejo vocês lá. Espero que vocês tenham gostado da nossa capacitação EAD, né? Um modelo diferente esse ano. Que vocês façam a prova no final dessa capacitação e que agendem, então, as aulas práticas para que a gente fixe bastante esse conteúdo. Muito obrigada por terem ficado até o final, por terem assistido e nos vemos nas aulas práticas.